Capítulo 1103, Erros e Falhas 1. Noite já havia avisado a seus agentes que havia um motivo para Lutia ser chamada de o cemitério. Um único erro poderia significar morte, e o pilar de luz marcava o quinto erro que os mortos-vivos cometeram em apenas alguns minutos. Cada casa ainda de pé era um erro, e as coisas estavam prestes a piorar. Até aquele momento, os olhos vermelhos dos mortos-vivos tinham sido a única luz visível em quilômetros depois que Noite escureceu os céus com sua magia. Hades Bipub Futuri, no entanto, agora a floresta havia ganhado vida e incontáveis olhos amarelos brilhavam na escuridão entre as árvores, refletindo a luz do pilar dourado. Casa de Zinnia, alguns minutos antes. Noite esperou pacientemente pela oportunidade em que todas as famílias estivessem indefesas, liderando o ataque para garantir que tudo corresse sem problemas. Mesmo assim, nenhum de seus planos sobreviveu ao contato com o inimigo. Alvorada seguiu as instruções de Baba Yaga, nunca compartilhando com Noite que Lit já estava ligado a um objeto amaldiçoado. A Dia Brilhante também evitou mencionar a existência do Rezar, assumindo que Lit o havia matado ou que Nalrond voltou a persegui-la em sua busca tola por vingança. Além disso, Noite não poderia ter previsto que naquela noite o professor Zogar Vastor visitaria a casa de Eval. A recente série de eventos havia destruído a autoconfiança do velho professor, fazendo Vastor pensar que o Grifo Branco não precisava mais dele e que era hora de se aposentar. Lit se tornar um arquimago foi a única coisa boa em uma série de anos de azar. Primeiro Balcor matou dezenas de seus preciosos alunos, depois veio Nalear, quase destruindo o Grifo Branco, causando a morte de Irial e quase levando Kila ao caminho da autodestruição. Toda vez que um de seus alunos precisou dele, Vastor falhou com eles. Tal pensamento o consumiu por dentro até que até mesmo seu casamento desmoronou. Eu realmente sinto muito por incomodá-la com tanta frequência. É tarde, então talvez seja melhor eu ir, Vastor disse, mas suas pernas curtas se recusavam a se levantar da cadeira. Você nunca me incomoda, professor Vastor. Lutia é um lugar maravilhoso, mas é muito solitário depois do pôr do sol. A menos que meus vizinhos visitem, eu passo minhas noites sozinha enquanto as crianças brincam com seus animais de estimação. Zinnia apontou para a enorme fera mágica enrolada na frente da lareira. Por favor, me chame de Zogar, ou pelo menos só de Vastor. Seu uso constante de honoríficos o deixava envergonhado. Eu vou fazer isso apenas se você parar de me chamar de senhorita Eval. Zinnia riu enquanto cobria seus filhos com um cobertor. Eles haviam adormecido enquanto abraçavam seus amigos peludos que, por sua vez, se recusaram a sair do quarto até que o estranho fosse embora. Isso seria inapropriado. Tenho idade suficiente para ser seu pai. Vastor olhou nos olhos grandes e redondos das feras mágicas e viu neles uma reprovação que na verdade vinha apenas de si mesmo. E eu tenho idade suficiente para sair com quem eu quiser, professor Vastor. Agora, você se importaria de me dizer o que está pesando tanto em seu coração ultimamente, ou você prefere mais conversa fiada? Ela disse. É sobre meus alunos. Vastor suspirou. Tudo começou com aqueles idiotas que seguiam Deiros destruindo a carreira de Plória, depois com os mortos-vivos invadindo nossa terra, e agora Kila deixando o Grifo Branco. Estou cansado de ver idiotas destruindo a vida de magos promissores por rancores mesquinhos. Cansado de bufões famintos por poder travando uma guerra atrás da outra apenas para encher seus bolsos. Cansado de ver bons magos se afastarem do reino porque falhamos com eles em sua hora de necessidade. Vastor bateu seu punho na mesa, mas não soou e nem mesmo vibrou. O professor conseguiu cancelar o impacto com a magia inicial em cima da hora. Pessoas machucando pessoas é como um lugar girar, você não é responsável por isso. Quanto aos seus alunos, você teve algum papel em seus infortúnios ou você fez tudo o que podia para ajudá-los? Ela perguntou. Fiz tudo o que estava ao meu alcance, mas no final não deu em nada. Eu poderia ficar sentado o dia todo e nada teria mudado. Vastor disse com um suspiro profundo. Você está completamente errado sobre isso. Se você se sente tão mal depois de fazer o seu melhor, imagine como você se sentiria se nem tentasse. O fracasso é parte integrante da vida.
Às vezes é doloroso, mas a longo prazo nos ajuda a melhorar, disse Zinnia. Por favor, se isso fosse verdade, com todos os meus fracassos eu deveria ter me tornado tão poderoso que Manoar não seria nada comparado a mim, mas é o contrário, a raiva de Vastor lhe deu forças para se levantar. Eu pretendia melhorar como pessoa, não como mago. Caso contrário, eu deveria ser o Magus neste momento. Zinnia nunca parou de lhe dar um sorriso caloroso, fazendo ele se sentir um idiota. Vastor nasceu como nobre, um mago poderoso. Depois de fazer o que quis por toda a sua vida e até mesmo atingir o auge de sua profissão, ele se queixar da injustiça da vida com alguém como Zinnia era além de ridículo. Ela era cega de nascença e seus pais a tratavam como uma ferramenta, forçando-a a se casar com um homem horrível para garantir sua própria felicidade. Vastor apenas se sentia impotente, enquanto Zinnia tinha sido impotente a vida toda e prisioneira em sua própria casa. Eu realmente sinto muito pela minha birra. Vou me despedir agora. Vastor tentou lançar um passo de dobra, mas nada aconteceu. O amuleto de comunicação no bolso do peito estava silencioso, todas as runas em sua superfície inativas. Depois de não conseguir tirar seu equipamento de seu item dimensional, Vastor sentiu um calafrio percorrendo sua espinha. Quantas entradas tem a casa? Ele perguntou enquanto olhava pela janela mais próxima. Apenas a porta da frente. Zinnia nunca o tinha ouvido com uma voz tão fria. Pela primeira vez desde que se conheceram, Vastor a assustava. E as janelas? Tem uma parede mais fina que as outras? Ele não conseguia ver nada devido às nuvens, o que em sua experiência nunca foi um bom presságio. Esta é uma casa, não uma fortaleza. Tem muitas janelas para deixar a luz do sol entrar e eu não tenho ideia das paredes. O que está acontecendo? Zinnia se aproximou de seus filhos enquanto Vastor cantava um feitiço atrás do outro. Suas mãos se moviam com tanta agilidade que ele até conseguiu colocar poções na mesa sem que seus dedos parassem de traçar sinais de mão. O pequeno professor começou a cantarolar com poder enquanto seu corpo brilhava com a energia que queimava dentro dele. Ele tirou uma varinha de ouro do bolso, movendo-a da porta para as janelas sem parar. A energia dentro dele havia se tornado tão poderosa que estalava, emitindo de vez em quando pequenas rajadas que pareciam relâmpagos. Segundos se estenderam em minutos até que uma névoa espessa se infiltrou por baixo da porta, deslizando no chão como um ser vivo. Vastor agitou sua varinha e a névoa se transformou em cinzas. Então, a porta foi aberta e as janelas também, quando criminosos desconhecidos entraram na sala de estar. Cada um deles era mais alto que Lilith e emitia uma intenção assassina tão poderosa que Zinnia teve que morder a bochecha para não desmaiar. Ela suava muito, sentindo seus joelhos tremerem com a pressão que aquelas coisas exerciam. No entanto, ela estava determinada a não abandonar seus filhos e a calma de Vastor lhe dava esperança. Capítulo 1104, Erros e Falhas 2. Outro movimento da varinha desencadeou seu feitiço de nível 5, Dimensão Negra. Os olhos de Vastor ficaram pretos e cada partícula de luz desapareceu do quarto, fazendo Zinnia pensar que ela tinha ficado cega novamente. A escuridão se espalhou por toda a sala e quando os mortos-vivos tentaram avançar, descobriram que a energia que os cercava era tão espessa que era semelhante a se mover na lama. Hades Bipub Futuri, uma lama que penetrava todos os seus orifícios, inundando seus corpos com magia das trevas até que nada restasse. Para aqueles que observavam a cena do lado de fora, as luzes dentro da casa tinham acabado de piscar. No entanto, 5 mortos-vivos anciões desapareceram, enquanto os humanos ainda estavam lá como se nada tivesse acontecido. Vastor bebeu as poções que havia deixado na mesa enquanto olhava nos olhos dos mortos-vivos boquiabertos que o encaravam das janelas quebradas. Quem são? Um feixe de luz dourada cortou a fêmea morta-viva e sua cabeça. Uma fração de segundo depois, todos aqueles que encontraram o olhar de Vastor se juntaram a ela na morte, seus corpos queimando sob os efeitos da varinha dourada que ele empunhava. Zogar Vastor era mais do que um mago baixo e obeso.
Ele era um mestre da forja real, um quebra-feitiços, e depois que a invasão dos mortos-vivos começou, ele até voltou a ser parte do corpo da rainha. A varinha de ouro foi a mais recente arma desenvolvida pelos esforços conjuntos do Departamento de Balcor, dos mestres da forja reais e Manoir. A ferramenta encantada era capaz de transformar feitiços de nível 4 e 5 na próxima melhor coisa depois da luz do sol. Cada feixe consumia muita mana e durava uma fração de segundo, mas a quantidade de luz que produzia poderia matar qualquer morto-vivo se o feixe atingisse um ponto vital. Além dos guardas reais que ajudaram Lita a centenas de quilômetros de distância, apenas alguns indivíduos selecionados tinham A segunda onda de mortos-vivos evitou a linha de visão de Vastor e atravessou as paredes. Graças aos seus sentidos aprimorados, eles não precisavam ver humano para identificar sua posição e, movendo-se em linha reta, certamente o pegariam de surpresa. Vastor nem vacilou enquanto ativava seu feitiço de nível 5, Parasita Noturno. A poeira e os detritos que cobriam os mortos-vivos ganharam vida enquanto a magia das trevas os enchia até a borda. A areia preta enchia seus olhos e bocas enquanto as rochas se transformavam em pequenos vermes que cavavam a carne de sua vítima. Os pequenos vermes não tentaram perfurar a armadura fortemente encantada que os mortos-vivos usavam, elas simplesmente se tornaram mais finas até que pudessem deslizar pela malha. A casa de Zinnia ruiu devido ao ataque que danificou algumas das paredes estruturais, mas aguentou. 10 mortos-vivos anciões entraram e morreram, então o líder enviou 20 para a terceira onda e os viu morrer no momento em que entraram na sala de estar. Pro caralho com a descrição, derrubem a casa. Ele gritou. Pedras em chamas do tamanho de um carro caíram dentro da casa e Eva antes de explodir. Fluxos de magia das trevas fizeram as paredes desmoronarem sob seu próprio peso, enquanto a magia da terra produziu um terremoto que transformou o chalé aconchegante em uma pilha de escombros. Alguém relate para lá que terminamos nossa tarefa. O líder do terceiro esquadrão disse apenas um momento antes de seu corpo se transformar em cinzas. Os destroços caíram no chão, revelando uma esfera prateada embaixo. Ele se transformou em um uniforme de professor da academia Grifon branco e Vastor usava com orgulho, apesar dos muitos ferimentos que sofreu. Atrás dele, Zinnia, as crianças e os animais saíram ilesos graças a Vastor ter sofrido o impacto do dano enquanto focava sua armadura em protegê-los. Para manter o foco e suportar a dor, ele mordeu o lábio inferior com tanta força que quase o arrancou. No entanto, apesar da carne pendurada e dos ossos quebrados, ele não cometeu erros enquanto tecia sua próxima série de feitiços. Ignore o velho imbecil e foque nos outros. Eles são ponto fraco dele. O segundo em comando disse com um sorriso presunçoso antes de ter sua cabeça explodida por Vastor. Ele tem razão, Zinnia disse enquanto confortava seus filhos durante o que ela assumiu serem seus últimos momentos. Estou morta de qualquer forma, Zogar, enquanto você é um mago poderoso com ferramentas poderosas. Por favor, pegue meus filhos e fuja. Cale a boca. Como eu poderia me chamar de mago se eu não consigo nem proteger a felicidade de uma única pessoa? A voz de Vastor era firme, mas seus joelhos se dobraram. Na idade dele, o abuso de mana enfraqueceria rapidamente seu corpo. Eu nunca implorei na minha vida, então me desculpe se eu for péssimo nisso, ele disse enquanto olhava as feras mágicas nos olhos. Mantenham essa mulher estúpida atrás de mim e fujam na primeira oportunidade que tiverem. Estamos entendidos? As feras assentiram, olhando para ele não mais com suspeita, mas com o respeito e a deferência que usariam com seu alfa. Essa visão fez Vastor se arrepender de sempre ter considerado os animais como inferiores. Mesmo que seu olho esquerdo fosse só um buraco aberto, mesmo que seu lábio inferior estivesse pendurado por um fio, nenhum dos mortos-vivos se atreveu a se aproximar ou falar. Vastor tirou a rolha de outro tônico corporal e o engoliu, sem se importar com o envenenamento que os efeitos de tantas poções causavam. Ele nunca foi alto nem bonito, mas seu talento para a magia era real e ele trabalhou duro desde tenra idade, enquanto o resto de seus colegas brincava.
Então, quando ele se tornou um arquimago aos 25 anos e todos o consideravam o maior curandeiro de seu século, parecia natural para ele. Era simplesmente a recompensa adequada por todo o seu esforço. No entanto, pouco depois de atingir o pico, a vida o derrubou. Marto I e logo depois Manoar fizeram cada uma de suas conquistas parecer brincadeira de criança. Vastor, que já havia sido considerado candidato ao título de Deus da cura, tornou-se uma piada antes que ele pudesse notar. As mesmas pessoas que antes imploravam para ter apenas um minuto de seu tempo o ignoravam em favor de seus rivais. Depois de anos e incontáveis fracassos em recuperar seu status perdido, Vastor renunciou ao seu destino como terceiro melhor curandeiro. Depois de ser julgado por sua aparência física e por cada um de seus feitos ser ofuscado pelos de seus colegas mais talentosos. Tudo isso mudou depois de conhecer Zinnia. Ele estava acostumado com as pessoas sendo gentis com ele até conseguirem o que queriam, mas mesmo depois de recuperar a visão, Zinnia sempre falava com ele com a mesma gentileza que tinha quando estava cega. Mesmo depois de conhecer Lit, Mart e vários outros curandeiros, ela ainda olhava para ele com a admiração que tinha quando ele ainda era o segundo homem mais bonito que ela já tinha visto. Quando Zinnia pediu a Vastor que acompanhasse sua recuperação, ele aceitou de bom grado. Daquele momento em diante, ela costumava ligar para ele. Não para pedir favores ou falar sobre sua reabilitação, mas para conversar com ele e certificar-se de seu bem-estar. Ajudar Zinnia a lidar com o processo contra seus sogros pela custódia e depois administrar seu dinheiro o deixou feliz como não acontecia há anos. Continua no próximo vídeo.